Hoje em dia, a gente tem a sorte de ter grandes autores produzindo romances de qualidade, tá? A gente está numa época muito boa disso, a gente vê aí. Você vê uma tendência, você vê um amadurecimento dos autores, dos autores da literatura, tá? Da literatura de romance como um todo, literatura romanesca, e tem uma certa tendência, uma certa proximidade, ou não tem? Cada um está indo para um lado. Eu acho que tem várias... Eu tenho uma teoria, quer dizer, um olhar que eu tenho, eu sei que não é muito simpático, o pessoal da universidade às vezes não gosta desse olhar que eu tenho, o mesmo da crítica. Eu acho que nos anos 70 houve um corte, a prosa brasileira, a literatura em geral, ela se refugiou na universidade, isso é um fato histórico, né? A universidade passou a acolher o escritor brasileiro. O que o jornalismo fazia nos anos 40 e 50, passou a ser a universidade nos anos 70 em diante, pela ditadura, pela diáspora. Coincidiu esse período de ser uma grande importação de teorias formais sobre literatura via França, que era a época assim, do estruturalismo, etc. Mas houve uma série de coincidências que tiraram totalmente, esvaziaram o prestígio que porventura ainda houvesse em torno do romance como gênero. A narrativa brasileira acabou. Você vai até o Érico Veríssimo, os grandes narradores brasileiros, eles vão ali em meados dos anos 70, talvez o último seja João Baldo Ribeiro, o último grande... Eu digo assim que tem, não que não haja gente boa, pensar, o fulano, Beltrano, não era, vendo o olhar do conjunto, você vê que é um vazio, você olha aquele período, não se lembra de nenhum nome assim, né? A própria época influenciou também. A própria época influenciou. E aí houve assim uma poetização da prosa. Que já é uma tendência muito forte, era uma tendência muito forte da prosa, que todo brasileiro é um poeta. A prosa brasileira é muito poética. O idioma ajuda também, não ajuda? Oi? O idioma ajuda, não ajuda? Eu acho que eu acho que aí é mais uma impressão assim eu acho que é uma questão cultural, ela não é estrutural da língua portuguesa. Tanto que você pode ver, por exemplo, não há ninguém é menos poético na prosa do que o Machado de Assis. Talvez ele ele não há nada de poético nele. Ele é um prosador em estado quase que puro, assim, ele é seco, direto. O que houve foi pouca influência, a literatura de raiz inglesa, ela exerceu pouca influência, ela exerceu muita influência na época do Machado, para o Machado, depois ela meio que sai de circulação, a França toma conta, um certo barroco, parece que o Brasil tem um fundo lá, até quase que bacharelesco da linguagem, a linguagem como ornamento, na sua pior face. Na melhor face você tem Guimarães Rosa, né, que é o poeta da prosa. Mas na pior fase você tem o puro ornamento, aquela coisa. Então ela meio ali, ela encontrou aí isso matou a prosa dos anos 70, 80, 90, até a virada da internet, realmente, que começa a surgir uma nova geração, começa a haver uma internacionalização de influências maior, começa a aumentar uma base de leitores. Tem uma série de fenômenos concomitantes que vão dar um renascimento. José Luiz Passos, como é que eu posso dizer? Ele já não tem aquela memória polarizada que marcou a minha geração, até o pessoal aí com 50 anos, ali nos anos 70, polarizar entre esquerda e direita, questão social, etc. Essa pauta meio que ela se diluiu, ela não tem mais. Segundo, já é uma geração integralmente urbanizada. Eu vi que eu fui um dos jurados daquele concurso da Granta, dos contos, leu 200 e tantos contos, 300 contos, do Brasil inteiro, e você vê que a narrativa regional, regionalista, o clássico, o mundo rural brasileiro, quase que desapareceu da literatura brasileira. Então, está surgindo uma nova geração de narradores muito importante no Brasil. Aí diz assim, não, mas não ainda é uma literatura. Não, eu acho que é uma literatura não dá em árvore, ela leva tempo a amadurecer, mas já está pintando sinais assim de que em breve nós vamos ter prosadores muito fortes no Brasil. Existe uma expectativa de encontrar, ou seja, aquela questão de encontrar um reality show? Eu acho que, como aumentou muito a base de leitores,
Filho Eterno foi um livro que ele saiu do cercadinho dos leitores de literatura, que a gente sabe que tem 3 mil leitores de literatura no Brasil, que consomem os livros de ficção, etc., de poesia, né? Fora isso, você já vai pegando cada vez um leitor mais rarefeito, aquele que eventualmente lê um romance e tal, mas que não é bem essa área dele. Até pegar aquele que nunca leu ficção, etc. Então há um certo imaginário coletivo de que o livro é a palavra da verdade. Você escreve livros para dizer coisas verdadeiras. O estatuto da ficção não é uma coisa natural nas pessoas. Ela é enquanto você é bebê e está ouvindo história de criança. À medida que você passa a ser adulto, a tendência natural parece que é imaginar que o livro é sempre você fala de verdades, coisas verdadeiras. O índice jornalístico de informação concreta pesa mais forte. Então a pessoa às vezes lê o romance como se fosse uma coisa real. A gente ainda é influenciado por aquela questão da leitura realista. Por exemplo, tem até... Talvez tenha essa ideia da literatura realista, mas eu acho que naquele tempo o estatuto era mais claro, a separação. Hoje, até pouco tempo atrás, faz tempo que eu não vejo isso, mas você colocava na frente do livro baseado em fatos reais e isso vendia mais. O leitor chega ali e pega, se isso é realidade, então me interessa. Se é só ficção, não, isso é história da carochinha, eu não quero ler. Mal sabia ele que aquela história da carochinha às vezes é mais verdadeira que o baseado, quer dizer que aquilo que é supostamente o real. O romance é um gênero extraordinário. O grande erro, digamos, dos formalistas ao analisar a questão da prosa, voltando aqui ao Mikhail Bakhtin, que foi o único autor que me agradou realmente nessa questão, porque eu me apaixonei nessa questão da prosa, é que o gênero não é um romance fechado, como o soneto. O romance não é um gênero fechado, como o soneto é uma forma fechada na área da poesia, né? O romance é uma linguagem, e essa linguagem romanesca, que pressupõe, o primeiro ponto de partida dessa linguagem romanesca, é a separação entre o autor e o narrador. Você descola o autor, quem escreve, do narrador. Por mais autobiográfico que seja, você está construindo um narrador que não é exatamente você. O que separa a confissão pessoal do texto de ficção, né? Esse é o pressuposto de distanciamento. E a partir dali você vai ter assim milhares de formas possíveis, desde o romance epistolar, a confissão, o romance jornalístico, desde que você tenha essa separação entre autor e narrador, que não é uma separação muito clara, por exemplo, na poesia. O poeta fala ele mesmo sempre. Você consegue, me parece, manter muito bem aquela coisa do reality show fora da sua vida, e ao mesmo tempo você tem uma produção enorme que te solicita palestras, jardim alheio, etc. Você pode ser fora do mainstream. Como é que você faz as duas coisas? Porque a gente vê essa coisa que você falou da autoficção, por exemplo, eu culpo muito mais os autores do que os leitores. Eu acho que os autores é que saem na mídia dizendo, sabe aquele detalhe na página 133? Sou eu, né? Aí o leitor fica desesperado. E você, como é que você equilibra todas essas coisas? Eu pensei numa coisa, ao escrever O Filho Eterno, meu grande medo era envolver a questão pessoal. Por exemplo, eu jamais dei uma palestra sobre crianças especiais. Fui convidado milhares de vezes. Então a PAI me chamava. Não que eu seja contra isso aí, eu simplesmente não sou a pessoa indicada. Eu não sou especialista, eu não sou psicólogo. Eu só tive contato com meu filho, eu tenho relação com ele. Se eu pegar um outro caso de síndrome de Down, então eu não sei o que dizer para o pai. Eu escrevi meu livro, isso aí pode, quem sabe, dar você partilha uma experiência pessoal, né? Que é bem diferente de você ensinar ou você pontificar a respeito, que é uma área de especialista, é área para médico, para psicólogo, para gente que trabalha nessa área. Então nunca fui, me convidaram para programa de futebol, para ir em classe com o Felipe, que gosta de futebol. Eu disse, não vou, porque o Felipe é incapaz de compreender a dimensão, ele não tem abstração num programa de televisão, uma coisa, então é uma exploração terrível disso, né? Então eu separei, eu sou escritor e só falo de literatura, não falo de questões de fora disso. Eu acho interessante, você não fala de política, eu acho isso interessantíssimo. É uma maneira de me preservar, né? E depois,
também um sentimento periférico, porque isso, na formação do escritor, eu sinto esse tipo de olhar. Eu passei muito tempo fora de um eixo central da literatura brasileira, fora de São Paulo e Rio. Curitiba é um exílio, não tinha vida literária própria, quer dizer, tinha nomes importantes, mas não tinha uma vida. A literatura pulava de São Paulo para Porto Alegre. Na era pré-internet era isso, né? Isso, de certa forma, me preservou, mas me deu um jeito de lidar também com essa questão. Talvez, se mais jovem tivesse já sendo colocado diretamente nos holofotes da literatura, etc., como hoje é muito forte isso, assim, os escritores aparecem muito mais hoje do que era naquele tempo, né? Eu não sei se como é que eu ia lidar com isso aí, né? A questão da crítica, eu sempre fico aguardando que ele lança um livro, alguém vai resenhar. Tá? Então fica aquela expectativa, quem vai resenhar. E às vezes parece que os críticos eles ficam meio que na retaguarda, tá? Espera um falar para depois o outro aparecer. E depois, de uma certa forma, determinadas análises parecem ficar se repetindo. Tá? Como, por exemplo, o texto é proustiano, aquelas coisas todas. Fala um pouquinho sobre como que é a sua relação com a crítica e o que você considera como realmente positivo dentro do trabalho do crítico, o que é crítica resenha. Você consegue dar um... Olha, eu fui crítico também, né? Eu sempre brinco, digo que eu passei por todo o serviço militar do escritor, né? Desde o livro, mimeógrafo, né? Que você faz a própria edição. Nos primeiros livros que eu publiquei em Curitiba, ninguém escrevia nada. Você não tinha... Eu publiquei A Cidade Inventada, O Terrorista Lírico, O Grande Ciclo das Américas, O Ensaio da Paixão, os 4 primeiros livros. Se você for recortar algum jornal, não tem nada em lugar nenhum. Então, era um escritor, até o personagem Matoso de A Suavidade do Vento é muito baseado nessa minha própria experiência, de você escrever e não existir. As pessoas não tomam conhecimento do que você faz, né? Tem duas maneiras. Você pode virar um ressentido, sair chutando o pau da barraca. Eu me encolhi, eu fui simplesmente fazendo meu trabalho, tocando em frente e tal. Por exemplo, uma conclusão objetiva que eu disse é que você só posso publicar agora em São Paulo ou Rio. Não vou mais publicar aqui em Curitiba, porque não adianta nada. Né? Então eu segurei anos a fio. Trapo, eu podia ter publicado uma editora de fundo de quintal, etc. Eu segurei, eu disse, eu vou editar, ou então eu ponho na gaveta. Eu cheguei a ter 4 romances completos na gaveta. Que era O Ensaio da Paixão, Trapo, Aventuras Provisórias e o Juliano Pavolini, que já estava quase terminando. Olha só. Esses 4 livros estavam na gaveta. Daí saiu o Trapo em 88. Não que eu escrevesse tudo de uma vez. Em 82 eu acabei o Trapo, aí eu escrevi Aventuras Provisórias em 84. Aí comecei já estava pronto o Ensaio da Paixão todo esse tempo, que saiu em 85 uma editora local. E o Juliano Pavolini já estava terminando em 88 para 89, quando saiu o Trapo em 88. Então eu tinha 4 livros completos, romances publicáveis, bons, não tinha razão para não, mas eu não queria publicar localmente. Eu tive essa paciência. Aí a crítica começou a aparecer. Quando saiu o Trapo, teve ótimas resenhas. A resenha, claro, preciso separar a ideia de crítica e resenha, embora possam ser as duas coisas. Às vezes o livro é só uma resenha, às vezes a crítica, para mim, é um processo de longo prazo, que vai se consolidando com o tempo, que é um conjunto de fortuna crítica, de apreciações sobre um livro, que 10, 15 anos depois ele continua ficando em pé ou desaparece. Né? Ou até renasce 30 anos depois. Tem acidentes aí são raros, mas tem acidentes até o Trapo diz assim, o tempo de Kafka já passou. Aquela ideia de que está cheio de gênios escondidos por aí e que ninguém vê é bobagem, né? Pode ter um ou outro, mas não está cheio, não. É raro alguém que está... Gênio. Então, quando começaram a aparecer as críticas, eu já estava meio com a casca grossa, já não estava mais, já estava mais velho também, quase chegando aos 40 anos, já não é aquela coisa de você ficar deslumbrar com a crítica. É uma sensação muito ruim quando você lê uma crítica falando mal do livro. Isso acontecia várias vezes, de repente alguém, né, vai lá e mete pau no livro, fala uma coisa desagradável e tal.
Aí você engole em seco, fica quieto e continua a vida, né, de saber. O Scliar dizia assim, que sempre fazia a pergunta quando falava mal do livro dele. Será que é verdade o que ele disse aqui? Que essa é a questão que o autor tem que se fazer, né? Só que você não tem isenção para dizer isso. Só quer bater no crítico. Né? A questão Enfim, é um acessório. Eu nunca me deixei levar por isso aí, de achar que porque elogiaram 1000 vezes um livro é maravilhoso ou porque falaram mal. Não, é uma coisa que vai... Em certa medida, em alguns momentos, eu sinto que eu conheço mais meus livros que os críticos dizem deles. Né? Em alguns momentos, em algumas situações, né? Mas é muito importante a ressonância pública do livro, quer dizer, resenha, tudo que sai sobre o livro, mesmo que seja pequenas notas, parágrafos, isso é importante para a sobrevivência da literatura. A pior coisa para o autor é cair no silêncio, ninguém falar, ninguém comentar. Quer dizer, você tem que ter esse contato, quer dizer, a literatura tem que encontrar um espaço de divulgação. É claro que esse é um assunto extra-literário, um assunto de natureza mesmo, de política cultural, né? Hoje em dia a crítica é mais exercida, talvez, se você tem menos o crítico a maneira antiga, que era o tipo Wilson Martins, um colunista que ia lá e botava todo o seu prestígio para dizer sim ou não, né? Aquela coisa meio... Hoje a crítica é mais um trabalho de editoria de cadernos culturais, porque o editor ele distribui o livro para determinados... mas ele coloca lá 1 ou 2 estrelinhas, um livro, tá? A editoria, na verdade, encaminha um olhar crítico do tempo. Tá? Não há nada de errado nisso, não podia ser diferente. Né? Mas são determinadas linhas que são valorizadas e outras não. Por exemplo, se eu pensar nos anos 80 e 90, a literatura que eu fazia estava na contramão de tudo. O que eu fazia não encontrava ressonância, muito pouca ressonância crítica, foi devagar que foi, porque é como se eu fosse um escritor do século XIX contando histórias e tal. É a maneira antiga, o discurso, a prosa romanesca estava com pouco espaço de ressonância. Tinha pouca gente disposta a discutir essa questão. Né? Ela ficou meio escanteada. Depois começou a voltar nos anos 90. Tanto que o autor muito forte, que da minha geração, aliás, é 2 dias só mais velho que eu, acho que é o Milton Atum, ele nasceu acho que 19 de agosto, eu sou de 21, né? Você pegava a literatura dele, pega os 2 irmãos, que eu acho que do ano 2000 ou 99, por aí, é um romance clássico, né? Um livro extraordinário, um livro que marcou, continuou marcando a literatura brasileira da geração, e é um romance clássico, quer dizer, uma estrutura narrativa. Todos aqueles anos ali, ele ficou meio à margem. Ele fez o Relato do Certo Oriente, né? O segundo livro foi o 2 Irmãos. Então houve um renascimento, um novo olhar sobre o discurso do romance, sobre a linguagem do romance, que hoje está renascendo. Porque aquele olhar extremamente sectário no sentido teórico, que era a linguagem universitária dos anos 70 e 80, de raiz estruturalista, ela foi se diluindo hoje. Hoje em dia, quem está tomando esse lugar, não seria por acaso os prêmios, tá? São incentivos. Esse é um dado interessante. Os prêmios são uma novidade no Brasil. Que você tinha até, no período ali, da minha formação, que eu comecei a escrever meus romances ali nos anos 80, você tinha só o prêmio Jabuti, que era quase uma condecoração. Né? Então, era o pessoal da Academia Brasileira de Letras, era um ou outro escritor ali não era um prêmio que, embora seja o mais popular, todo mundo sabe, conhece, era um prêmio simbólico, um valor econômico muito pequeno, R$3.000, né? Já naquele tempo, era o único que tinha, a única referência. Ou então prêmios que nasciam e desapareciam, tipo o prêmio Nestlé, ficava lá 1, 2 anos, aí aparecia o prêmio Petrobras, ficava 1, 2 anos, você não marcava isso aí, era muito errático, né? E depois começou a mudar isso, a partir primeiro com o prêmio Portugal Telecom, que começou a criar a sequência, né? Começou a marcar, um prêmio muito alto, na época, R$100.000, aí logo em seguida surgiu o Jornada de Passo Fundo, depois o prêmio São Paulo de Literatura, e aí, junto com a internet, que faz lista de finalistas, que é uma coisa que sempre tem lá fora, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que aqui a gente não tinha essa marca, né? E esses finalistas são discutidos, eles ficam na internet, ficam circulando, ou seja,
todo ano você está debatendo a produção contemporânea no formato dos prêmios. E esse seja o grande negócio dos prêmios. Quer dizer, mais do que premiação, tem música certa, outros que não. Depende muito dos jurados. Eu fui jurado, já estive dos dois lados do balcão. Eu sei que é uma coisa torturante você estar lá julgando, né? Comete erros. Às vezes depende muito do perfil dos jurados. Por exemplo, você nota que o Portugal Telecom durante o tempo tinha um perfil muito forte universitário, tem ainda, que é uma coisa legal, cria um certo estilo, uma marca. Aí você pega o Prêmio São Paulo, tem um outro tipo de perfil, a Jornada de Passo Fundo. E isso é bom que você tenha essa diferenciação. Obviamente seria uma bobagem. Primeiro o escritor escrever para ganhar prêmio, achar que isso aí é o máximo que pode acontecer, né? Senão eu já teria parado há muitos anos, porque eu só perdi prêmios, né? Só comecei a ganhar depois de 2007. Não, um outro avulso, né, até ali, a partir do breve espaço. Né? Segundo, que não é um retrato de momento. Um retrato de momento que dá uma indicação de valor literário daquele momento. Tem nomes que desaparecem, outros que permanecem. Então, mas do ponto de vista de estímulo da literatura, de valor da literatura, os prêmios são importantes. Hoje em dia esses prêmios estão tomando um pouco o local da crítica, porque as pessoas... Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eles dão marca de prestígio. Você dizer na capa que ganhou o prêmio Jabuti, ganhou o prêmio tal, o leitor, exatamente. Isso aí cria uma avaliação positiva, talvez com mais impacto no leitor comum. Esse leitor comum, entre aspas, porque o leitor para mim nunca é comum. Quem lê o romance é sempre algo incomum. Então, para esse leitor causa um impacto. Ele é um fator importante de divulgação. Eu acho que tem mais um efeito. O prêmio, os prêmios substanciosos agora, porque eles podem mudar a vida do autor. Então, se o cara escreveu... No meu caso, mudou a minha vida. O Filho Eterno ganhou todos os prêmios daquele ano, assim, os grandes prêmios. Ganhou o Jornal de Passo Fundo, o Prêmio São Paulo de Literatura, o APCA, que daí não tem valor, mas é prestígio, e mais o Prêmio Jabuti, e o Portugal Telecom. E eu criei coragem para finalmente realizar meu sonho de demissão da universidade e viver em torno do livro, que é o que eu estou fazendo hoje, né? Estou muito feliz. Com isso você passa a escrever mais. Quer dizer, eu acho que tem um efeito que não é tão perceptível imediatamente, mas eu acho que a médio prazo ele vai mudar a prosa brasileira, principalmente, mais do que a poesia, mais do que a crítica. E tem também as bolsas de produção, bolsa de Petrobras de produção literária. Tem uma série de programas paralelos aí que estimula a profissionalização do escritor. Profissionalização no sentido de deixar de ser simplesmente uma atividade ornamental ou de fim de semana, né? Mas ser uma coisa centrada na vida da pessoa. E a vida de escritor? Como é que é um pouco dessa rotina? Porque você tem que dividir o tempo entre palestras, seminários, ciclos de crítica do Jardim Alheio, tá? E sentar e escrever. E tem aquela ânsia de eu tenho que fazer um romance melhor. Eu separo, tenho anos de escrever, esse ano, por exemplo, eu sei que está perdido. Eu só vou viajar, fazer palestra, conversar. Eu não estou com nenhum projeto de romance, mas eu sei que nem vou começar esse ano. Talvez alguns contos avulsos, porque eu preciso de disciplina. O ano passado eu viajei muito pouco. Aí eu subi meu cachê, assim, deixei astronômico, cachê de Felipe Roth. Só recebi 1 ou 2 convites que valeram mais para... Um só convite já vale 10 viagens miúdas tal, da coisa. Mas aí eu queria escrever, eu mergulhei o ano passado inteirinho nesse professor, foi assim, de janeiro a novembro. Trabalhei todos os dias, segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, aí, sistematicamente. Pouquíssimas interrupções, assim, nunca mais do que 3 ou 4 dias que eu parava. Eu preciso disso para escrever romance. E eu não tenho mais a energia que eu tinha quando jovem, que eu dava aula de manhã, escrevia à tarde, de noite ia para o boteco, outro dia levanta cedo de novo. Isso você faz até os 40 anos, 45. Depois vai diminuindo o embalo, né? Hoje, uma das razões que eu saí da universidade, eu já tinha que escolher. Ou eu sou professor, ou eu sou escritor. Fui ajudado por aqueles prêmios, mas eu também estava já sufocado.
Não dava mais para conciliar. Você sai da sala de aula exausto, não dá vontade de escrever nada, você quer dormir, esperar outro dia. Então, a gente vai se esgueirando na vida, né, para sobreviver. Você trabalha em casa, você consegue? Trabalho em casa, tem, não, é só eu, a Beth e o Felipe. Tem meu cantinho lá, uma portinha fechada. Uma Olivete, né? Eu escrevi à mão até o Filho Eterno. O Filho Eterno foi o primeiro livro que eu escrevi direto no computador, porque eu achava que não ia ser ficção.